Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um treino completo para você que está almejando o famoso shape em formato em V. Então aquele shape que tem uma cintura mais fina e uma região dos ombros mais larga, dando essa aparência do formato em V, que esteticamente é um tipo de shape muito bonito, tanto para os meninos quanto para as meninas. Então se você quiser ficar largo atrás de maneira estética, continua comigo até o fim desse vídeo que eu garanto que você vai aprender aí um treino completo que você pode utilizar na sua rotina. E se você não quiser ficar largo atrás sozinho, compartilhe esse vídeo aí com algum amigo que também queira ficar juntamente com você. Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, como eu falei aí no começo, então, eu vou mostrar para vocês uma sequência de um treino completo de costas para você que esteja almejando o shape em formato em V. A diferença, galera, desse vídeo aqui de um treino convencional é que a gente vai focar principalmente no latíssimo do dorso, essa musculatura aqui na região das costas, que é responsável aí por trazer essa aparência, né, da circunferência do seu ombro mais larga e aí uma cintura mais fina. Então nesse vídeo eu vou focar somente nessa musculatura e um pouquinho também de posterior de ombro, vou explicar para vocês também essa razão, mas no geral vai ser essas duas musculaturas. Existe aí no canal, inclusive, o primeiro vídeo que eu fiz, que foi um treino completo de costas, que aí eu trabalhei todas as musculaturas aí da região, mas nesse vídeo aqui, então, a gente vai focar somente no latíssimo. Beleza? Então, ó, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí das notificações também para não perder nenhum vídeo e vambora aí para começar esses exercícios aí, que vai estar bem bacana esse treino. Seguinte, galera, então o primeiro exercício que a gente vai realizar aqui vai ser a puxada alta, movimento aí tradicional. Vou mostrar para vocês, inclusive, que o treino aqui que eu montei, ele é um treino básico, mas totalmente funcional. O básico funciona dentro da musculação, então não tem por que a gente inventar moda. Então vai ser exercícios aqui destinados para a região do latíssimo. Mas dois pontos que eu preciso apontar para vocês muito importante. O primeiro é em relação ao vídeo em si, que tá um vento aqui bem forte. Então talvez vocês vão escutar algum barulho aqui no microfone. Eu acho que ainda não vai dar, porque ele tem um abafador. Mas caso aconteça aí, eu peço que vocês compreendam por conta dessas forças da natureza aí que não tem como a gente controlar. Segundo ponto aí também que eu quero falar é em relação à aparência do latíssimo, né? Um ponto muito interessante é que existem dois tipos de formato de latíssimo do dorso que a gente vai encontrar geneticamente falando. Existem pessoas que têm um latíssimo maior, mais longo, que ele começa lá na região ali do ombro e vai muito próximo da cintura. Então você tem essa aparência realmente mais fácil de formato em V. E existem pessoas também que têm um latíssimo em formato mais curto, que aí ele vai mais ou menos ali no meio das costas, então você tem uma aparência mais arredondada, por assim dizer, quando você tem um latíssimo muito bem desenvolvido. Essa questão da genética, galera, não tem como a gente evitar, não tem como a gente escolher. Se você nasceu de um jeito, você vai ficar daquele jeito lá, com a aparência estética. Mas nos dois, mesmo assim, você consegue desenvolver muito bem o latíssimo aqui no treino e vai dar sim essa aparência aí do formato em V, independente do tamanho aí do latíssimo que você tem, certo? Então, esses dois avisos aí, então a gente vai começar aqui com o exercício da puxada alta. E como é o primeiro exercício aí que você vai estar começando, a gente vai trabalhar com progressão de carga. Progressão de carga, galera, é onde a gente começa com séries onde tem um peso mais leve e mais repetições, porque a gente vai aquecer diretamente no exercício. E depois a gente vai fazer o inverso, diminuir repetição e aumentar a carga. Então, sendo o primeiro exercício aqui da puxada alta, que a gente vai fazer é uma série de 15 repetições, uma série de 12, uma série de 10 e uma última de 8. Então são 4 séries, progredindo carga em todas elas e sendo séries válidas. Se você quiser ainda assim aquecer antes mesmo de começar essas séries válidas, você pode fazer ali de uma série a duas de 20 repetições com uma carga bem mais leve, concentrando bem o movimento, que aí vai tranquilo, você vai que vai tranquilamente aí para fazer os exercícios, beleza? Então, ó, seguinte, puxada alta aqui, sem segredo nenhum, você vai segurar na parte mais aberta da barra, de maneira que você ache mais confortável possível. Eu gosto de segurar aqui bem próximo da curva. Se você for uma pessoa maior em estatura, maior em tamanho, você pode segurar mais aberto, né? Isso daí vai ser uma questão de conforto. Então, sentou aqui, e aí a gente posiciona o pé. Vou só dar um exemplo ali da questão da carga, e aí você puxa lá na direção do peitoral, imaginando cotovelada lá embaixo. Então aí a primeira série aqui vai ser 15 repetições, faz um movimento bem concentrado, sente as costas lá na cotovelada, e aí faz aqui, ó. Então sem errar, 15 repetições, e aí depois que terminar, faz aí um intervalo de 1 a 2 minutos,
e aí vai progredindo as cargas. Galera, esse é um exercício muito básico, muito comum nas academias, né? Inclusive eu vou tentar aqui ao longo desse vídeo trazer exercícios que são possíveis independente da sua academia aí que você esteja frequentando. Então esse aqui vai ser o primeiro aí, que vai ser a nossa queridíssima puxada alta para trabalhar aí o seu latíssimo. Feito então as 4 séries, você progrediu a carga, tá bem já aquecido, já tá bem ali disposto para fazer o seu treino. Vamos agora para o segundo exercício. Seguinte, galerinha, o segundo exercício que a gente vai fazer aqui agora para o nosso treino vai ser a remada articulada. Vocês vão perceber o seguinte, que as escolhas do exercício aqui que eu tô trazendo para as costas, eles são exercícios que a gente vai trabalhar diferentes planos de movimentos e por conta disso a gente não vai entrar numa questão de redundância aí dos exercícios. Não teria problema você fazer um tipo só de movimento, por assim dizer, então fazer uma puxada aberta ali com a barra e depois com um triângulo, por aí vai, mas para a gente tentar maximizar a eficiência do nosso treino, eu vou mudar essa questão dos planos. Então a gente fez uma puxada totalmente vertical, que foi o primeiro exercício, e agora a gente vai fazer uma puxada diagonal, por assim dizer, que o movimento ele vai vir nessa direção. E aí eu tô aqui nesse aparelho da remada articulada, que normalmente na maioria delas, né, você vai ter vários tipos de pegadores, por assim dizer, e eles não estão aqui à toa. Existem inclusive algumas máquinas que elas têm um pegador horizontal e um outro vertical, que isso vai trazer uma ênfase diferente para cada parte das costas que a gente for trabalhar. No caso do latíssimo, a gente precisa trabalhar uma pegada mais fechada, porque aí ela vai passar aqui na lateral do tronco, e aí a gente tem um movimento aqui sobre o latíssimo. Se você fizer uma pegada mais aberta, um cotovelo levantado, você vai trabalhar um pouquinho mais na região do trapézio, né? Principalmente a parte ascendente e a transversa. Então, como o nosso foco aqui vai ser o latíssimo do dorso, o que eu vou realizar aqui então é a pegada mais fechadinha. E aí para esse exercício, a gente vai realizar 4 séries de 12 repetições. Então, ó, no exemplo aqui você tem o pegador 3 deles, né? Porque também tem uma questão do tamanho da pessoa. Às vezes um cara maior, assim, uma pessoa maior, essa pegada aqui fechada vai ser muito ruim para ela, então ela teria que fazer a pegada do meio, né? Por conta dessa questão de estatura da própria pessoa. Para mim, ainda a pegada mais fechada serve, então eu vou utilizar ela. E aí o exercício aqui é sem segredo, galera. Vou pisar, eu acho que o microfone não vai relar aqui, ó. Pisou lá, peito bem estufado e aí o movimento de cotovelada. Então puxa os dois e volta. Puxa lá e volta. Faz o movimento bem concentrado, não solta o peso na hora da volta. E imagina aqui a cotovelada bem firme lá atrás. Intervalo de descanso aqui você pode fazer aí de 1,5 minutos até 2, tá? Então vai um pouco no feeling seu. Se você percebe que dá para ir antes, faz antes. Mas se você percebe que precisa descansar mais, você descansa mais. Feito então aqui as 4 séries com 12 repetições, a gente vai agora para o terceiro exercício que eu vou mostrar para vocês. Galera, realizado então aí a nossa remada articulada, agora a gente vai para o outro plano que vai ser uma remada horizontal. Então a gente fez a vertical, a gente fez a diagonal e agora a gente vai fazer o movimento na horizontal com a remada horizontal, né? Aqui é sem segredo. Vou só diminuir a carga aqui só para questões do vídeo, né? Porque eu não tô treinando necessariamente. Então, aqui, galera, é sem segredo. A gente vai utilizar um triângulo também para ser o movimento mais fechado na cotovelada aqui no lado do tronco. E aí trazer esse trabalho mais pro latíssimo. Aqui, sem segredo, a maioria dos aparelhos eles são iguais. Pisou aí na plataforma, vai puxar aqui o triângulo. Peito bem estufado e vai puxar ele na direção do umbigo, dando cotovelada lá atrás. E aí volta, dá a cotovelada lá atrás e volta, tá? É muito importante, galera, nesses exercícios de costa, você ser bem humilde em relação à carga, porque se você fizer só uma puxada muito encurtada em todos eles, você vai fazer um trabalho só de bíceps. As costas, elas precisam ter amplitude do movimento para você conseguir realmente trabalhar ela. Então sente o movimento lá na cotovelada para as costas, e aí pegando bastante aqui, ó, no latíssimo, sem medo. Então, assim, seja humilde em relação à carga para você conseguir realmente trabalhar eficientemente. E aí, para esse exercício aqui da remada, você pode trabalhar aí 4 séries com uma faixa de 12 a 10 repetições também. Beleza? Então, assim, muito importante em relação à questão da carga, você tá bem ajustado ali para o movimento realmente ser feito para as costas, então tem que ser humilde nessa parte aí, realmente você ter um pé no chão. E também aí essa faixa de repetição para hipertrofia mesmo, que a gente está buscando, que é desenvolver o latíssimo, então nessa faixa aí de 12 a 10 repetições.
Na remada ali articulada não teria problema também você fazer 10 repetições, por exemplo, mas vamos tentar manter essas faixas aí normalmente. Galerinha, para encerrar o trabalho sobre o latíssimo ali nas costas, eu vou mostrar para vocês o quarto exercício, que vai ser o pull down. Pull down, que é um exercício bem complexo em relação a fazer um movimento. Se você às vezes não consegue fazer ele direito, vai treinando, vai repetindo aí até você conseguir fazer ele eficientemente, porque é um exercício muito bom para o trabalho aí do latíssimo. Então eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo na corda, mas você consegue realizar ele também com a barra e tudo mais. Existe um movimento mais simples que eu vou mostrar, que se você tem dificuldade de fazer ele completo, você pode utilizar ele aí para realizar. E depois eu vou mostrar um movimento realmente eficiente, um movimento que é o pull down em si. E aí, para esse exercício aqui, sendo o último, a gente também vai trabalhar aí numa faixa de 3 a 4 séries, vai depender um pouco aí da sua fadiga, se você realmente vai conseguir treinar ainda mais as costas. Então, se você está bem cansado, faz só 3, se você está mais ou menos, tá ok, ainda dá para render no treino, faz 4 séries, com faixas aí também de 10 a 12 repetições. O pull down é um exercício que precisa de menos carga para você fazer bem um movimento. Então, assim, não abuse em relação a isso e não faça repetição baixa, porque na maioria das vezes não vai ser muito eficiente para o seu latíssimo. Então, ó, vou mostrar para vocês um movimento mais básico, com a corda mesmo, que é simplesmente você deixar o tronco reto e aí você faz o movimento aqui, ó, um arco, um braço, puxando lá para as costas, beleza? Só isso daqui você já vai ter um trabalho muito bom aí para o seu latíssimo. Então você consegue aqui fazer um movimento. Agora eu vou mostrar para vocês o movimento em si, o movimento aí do pull down completo. O que a gente vai fazer? Você pode puxar a corda ou a barra, flexiona o joelho, inclina o tronco, a cabeça entre o braço. Aí a gente vai fazer o movimento aqui do arco, puxando até a cintura e aí levanta o tronco, ó. Então são dois movimentos, puxa no arco e levanta o tronco, desce o tronco e levanta a corda. Movimentos aqui opostos, ó. Um desce, o outro sobe. Um sobe, o outro desce. E aí lembra sempre aqui de dar a cotovelada lá embaixo, ó. Então faz o movimento aqui. Muito importante você ter base para você ter um controle aqui do movimento. Beleza? Então assim, galera, com esses 4 exercícios você já vai perceber aí durante o seu próprio treino, no fim de treino ali, que você vai sentir um pump na região aqui, um endurecimento, né, na musculatura do latíssimo, e aí você vai finalmente conseguir buscar aquele shape em V, né, ou ficar largo atrás. Mas como eu mostrei para vocês, galera, a gente só focou por hora nas costas. Agora eu vou mostrar também alguns exercícios de posterior de ombro que você pode encaixar junto aí no seu treino para fazer com que essa região aqui também do ombro ele se torne um pouco mais largo e aí facilite esse formato em V, essa aparência, né, em V das suas costas. Então é o seguinte, galera, eu vou mostrar para vocês 2 exercícios aí de posterior de ombro. Você pode trabalhar aí numa faixa de 15 a 12 repetições também. São exercícios também complexos que você precisa ter um controle de carga para realmente trabalhar o seu posterior de ombro e não o tríceps ou qualquer outra coisa ali por conta de alta carga. Então assim, presta atenção em relação a isso para ver se o movimento está correto. E o primeiro que a gente vai fazer vai ser o crucifixo invertido aqui na polia. Ele pode ser realizado de forma unilateral, só um lado assim você faz o movimento, ou cruzando os 2 braços também para trabalhar os 2 posteriores aí de uma vez do seu ombro. Então, ó, segurou aqui na polinha, com o braço oposto do lado da polia, né? Puxa aqui, e aí a gente puxa aqui, vai cruzar aqui na frente, ó, braço bem estendido e puxa o posterior de ombro lá, ó. Só o braço todo estendido, tá? Não dobra ele, só vai puxar lá para o seu posterior. Faz a base bem forte para você jogar um movimento lá no posterior de ombro, beleza? Então aqui você vai trabalhar aí umas 3 séries, pode fazer umas 3 séries aí de 15 a 12 repetições, que já vai estar excelente. E posterior aqui, como ele já foi ativado na maioria dos exercícios, então você consegue trabalhar um pouco menos de série e ainda assim ter eficiência. E por fim, galera, o último exercício aqui vai ser o crucifixo invertido com halter. Você pode fazer ele tanto sentado quanto de pé, a posição do corpo é a mesma. Então, ó, joelho e faz aqui, dessa forma, beleza? Trabalhando também aí de 3 séries de 15 a 12 repetições aí, para
pro seu posterior. Beleza, então, galerinha, ó, feito então esses 4 exercícios aí pro nosso queridíssimo do latíssimo e também mais 2 exercícios pro posterior de ombro, eu tenho certeza que com esse treino aí você vai conseguir finalmente desenvolver as suas dorsais e ficar largo atrás, não é mesmo? Certo, então, galera, ó, com tudo isso apresentado, então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero de coração aí que vocês tenham gostado. Segue esse treino aí, vão treinar, experienciem ele aí, depois voltem aqui, comentem o que achou, se realmente o treino foi pegado, foi bacana aí, pra eu saber o feedback de vocês. Beleza, então, galerinha? Então, vou finalizando o vídeo por aqui, espero de coração que vocês tenham gostado, e é isso, tamo junto e bom treino. Até mais!